Olá, está no ar o Decisões do Plenário, um programa semanal produzido pelo Núcleo de TV do Tribunal Superior Eleitoral. A partir de agora, você vai ver os principais julgamentos do plenário do TSE. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral cassaram 20 minutos da propaganda partidária do Partido Verde. O plenário tirou o tempo da publicidade institucional, porque a legenda não reservou o tempo mínimo destinado por lei para promover a participação da mulher na política. O Ministério Público entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral, afirmando que o Partido Verde não teria cumprido a determinação da lei de reservar tempo de propaganda partidária para promover a participação feminina na política. Ao apresentar a defesa, o Partido Verde disse que a peça publicitária questionada na representação tinha mensagens sobre igualdade de gênero, o que afastaria a acusação do Ministério Público. Ao analisar o caso, o relator do processo, o ministro Herman Benjamin, entendeu que, ainda que a propaganda partidária do PV realmente trouxesse mensagens para fortalecer a igualdade entre homens e mulheres, não havia nada na publicidade que falasse sobre a participação feminina na política. A norma aqui em discussão, que é o artigo 45, da Lei 9.096, no inciso 4, afirma o seguinte, e eu fiz questão de transcrever na própria ementa: promover e difundir a participação política feminina, dedicando às mulheres o tempo que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observando o mínimo de 10% do programa e das inserções a que se refere o artigo 49. O núcleo central desse dispositivo, que é claramente de caráter afirmativo, é a participação política feminina e não a igualdade da mulher em relação a direitos de toda a natureza. E, portanto, na mesma linha dos precedentes anteriores, como o caso do PSB, do senador Romário, no Rio de Janeiro, que tratou, sim, da mulher na sua propaganda eleitoral, ao se aliar a todos aqueles que combatem a violência doméstica, falta aqui, como faltou lá e em todos os outros, o atrelamento a este núcleo central de caráter afirmativo da norma em questão. O posicionamento do ministro Herman Benjamin foi seguido pela maioria da Corte. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. No que toca à representação feminina, nós estamos à frente apenas de 2 países, Belize e Haiti. No continente americano, nós perdemos para todos os demais países. Num ranking mundial de 190 democracias, o Brasil ocupa a 155ª posição no que toca à representação feminina. É algo que é inacreditável para a situação, a posição do país no mundo. De modo que eu entendo, estou absolutamente convencida de que a Justiça Eleitoral precisa dar a sua parcela de contribuição ao aplicar de forma firme a lei. E a lei exige o mínimo do mínimo, que é 10%, o que não vem sendo atendido. Bem, a participação da mulher na política tem sido alvo de constantes debates no Tribunal Superior Eleitoral, que tem se posicionado de uma maneira bastante firme, conclamando os partidos a, de fato, cumprirem essa política afirmativa de inclusão da mulher. O julgamento da representação do Ministério Público Eleitoral contra o Partido Verde foi mais um exemplo desse posicionamento do TSE. No julgamento, ressaltou-se que a simples menção à figura feminina durante a veiculação do programa partidário não é suficiente para demonstrar o cumprimento da norma quando não há a efetiva conclamação da mulher para ingressar na vida político-partidária. E o que diz a norma? A norma diz que o partido deverá destinar pelo menos 10% do tempo da sua veiculação do programa para difundir a participação feminina na política. Se o partido assim não fizer, ele perderá 5 vezes o tempo que ele deveria destinar nas futuras veiculações. Nós vimos na reportagem que o PV teve tempo de propaganda partidária cassado.
Propaganda partidária é a divulgação gratuita por rádio e televisão de temas ligados exclusivamente aos programas dos partidos políticos. A mensagem partidária deve predominar nas inserções, com o objetivo de ganhar simpatizantes ou difundir as realizações da legenda. O Tribunal Superior Eleitoral aceitou o registro de José Marquinélio Tavares, candidato mais votado para a Prefeitura de Barro, no Ceará, nas eleições municipais de outubro. O registro dele havia sido negado pelo TRE porque o político teve mandato cassado pela Câmara de Vereadores em 2012, quando era prefeito do município. O plenário do TSE já havia começado a analisar o caso, mas o ministro Napoleão Nunes Maia Filho pediu vista do processo. Ao apresentar o voto, o ministro Napoleão entendeu que o Marquinélio estava apto a disputar as eleições municipais do ano passado, já que o decreto que cassou o mandato dele em 2012 foi revogado pela Câmara de Vereadores. Além disso, segundo o ministro, há uma decisão judicial de primeira instância contra a cassação de Marquinélio pelos vereadores, que acusaram o prefeito de desvio de verba e contratação irregular de servidores. Se o órgão coator, que é a Câmara Municipal de Barro, revogou o seu próprio ato, após a impetração do mandamus, tal fato beneficia diretamente o recorrente, devendo ser levado em conta na apreciação do pedido de registro de candidatura. O entendimento foi acompanhado pelos demais ministros da Corte. Nesse caso, a inelegibilidade do candidato decorreu de uma cassação pela Câmara Municipal em razão da prática de uma infração político-administrativa. Esse candidato, então, recorreu ao judiciário e impetrou um mandado de segurança pretendendo anular essa cassação. Em primeira instância, a ordem foi concedida, os pedidos foram julgados procedentes e o decreto veio a ser anulado. Ocorre que a própria Câmara recorreu dessa decisão para o Tribunal de Justiça local. E ele, por sua vez, entendeu por prestar efeito suspensivo a esse recurso. Quer dizer, a sentença que anulou o decreto não produziria efeitos imediatamente. No entanto, veio um pedido de desistência da própria Câmara. Ela que recorreu, desistiu de permanecer na sua resignação. Depois desse pedido de desistência, houve uma retratação, ou seja, ele desistiu, a Câmara desistiu de desistir. Então, esse imbróglio processual, num primeiro momento, chamou a atenção da Corte, mas a solução do caso, na verdade, veio por uma questão administrativa. A própria Câmara veio posteriormente a revogar o decreto que anteriormente havia cassado o candidato. Então, entendeu-se que a solução da questão não passaria pelo exame dessas questões processuais, cuja competência é da Justiça Comum, e sim pela análise da própria decisão da Câmara de revogar aquele ato anterior. O TSE entendeu que essa circunstância não poderia ser desconsiderada para afastar a inelegibilidade do candidato nesse caso. O Tribunal Superior Eleitoral manteve o registro de candidatura de um vereador eleito da cidade de Agrestina, em Pernambuco. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral analisaram um recurso do Ministério Público Eleitoral contra Marciano Lopes dos Santos Neto, eleito em outubro do ano passado vereador da cidade de Agrestina, em Pernambuco. O Ministério Público afirmava que Marciano estava inelegível porque foi condenado por improbidade administrativa quando foi secretário de Finanças do município em 2012. O político ainda era acusado, junto com o então prefeito e a secretária de Educação à época, de ter sacado vários cheques do município sem comprovar a destinação do dinheiro, além de utilizar e repassar recursos da educação para professores de forma irregular. A relatora do processo no TSE, ministra Luciana Lócio, entendeu que Marciano não pode ser declarado inelegível, já que não há comprovação de irregularidades que geram inelegibilidade. A condenação do recorrido por ato de improbidade se deu com base no artigo 10, que admite a modalidade culposa. Portanto, não podemos aqui presumir o ato doloso de improbidade administrativa necessário para caracterizar a inelegibilidade. O acórdão do TRE registra de forma categórica que nem a sentença e tampouco o acórdão do Tribunal Regional Federal individualizaram a conduta dos condenados, que foram o ex-prefeito, a ex-secretária de Educação, bem como o, ora recorrido à época, ex-secretário de Finanças. Afirma também o relator do Tribunal Regional Eleitoral
desembargador José Raimundo dos Santos Costa, no que foi acompanhado pela unanimidade da Corte, que não restou demonstrado no acórdão da Justiça Ordinária Federal que foi o recorrente quem fez os saques ou quem alegou ter feito o pagamento a professores. A impugnação do registro deste candidato fora feita inicialmente pela coligação adversária, que não recorre para o Tribunal Superior. O recurso para este Tribunal Superior foi apenas do Ministério Público. Registro esse de fato no meu voto, mas diante da jurisprudência nossa já consolidada e da alteração legislativa, é caso de conhecimento do recurso do Ministério Público, mas eu concluo meu voto, senhor presidente, dizendo que não é toda e qualquer condenação por improbidade administrativa que gera inelegibilidade. Portanto, eu estou mantendo o registro do candidato que for eleito, está no exercício do seu mandato, para desprover o recurso do Ministério Público. O entendimento da relatora foi seguido pelos demais ministros da Corte. Na sentença e nem no acordo consta a individualização das condutas de cada um dos acusados, ou seja, imputa os fatos acusados sem impor a cada um a ação ou omissão constatada. E mais adiante se diz justamente, também em outro trecho, que no caso poderíamos até concluir que se alguém fez saques em dinheiro e não comprovou a que destinou ou alegou o pagamento da devida comprovação, poderíamos concluir pela existência do enriquecimento ilícito próprio. Contudo, no caso dos autos, como dito antes, não há individualização da conduta. Logo, não restou demonstrado no acórdão da Justiça Ordinária Federal que foi o recorrente que fez os saques ou quem alegou ter feito o pagamento aos professores. Isso que, se estivesse demonstrado, implicaria no ônus de comprovar o destinatário desse recurso, a pena de considerar o beneficiário. Reafirmando o entendimento que, para caracterização da elegibilidade, tanto faz a condenação no artigo 9º ou no artigo 10, mas que é necessário que se estabeleça e que se demonstre a presença concomitante do dano ao erário e o enriquecimento ilícito, acompanho a eminente relatora. Bem, o TSE, no que toca à inelegibilidade chamada da linha L, que é aquela que decorre de uma condenação por improbidade administrativa, que importe suspensão dos direitos políticos, dano ao erário e enriquecimento ilícito, ele tem feito uma interpretação mais flexibilizada com relação à extração desses elementos da condenação. Então, havendo fundamentos da decisão da Justiça Comum, que importe, condenação por improbidade administrativa, onde seja possível extrair a presença desses elementos, dano ao erário e enriquecimento ilícito, o TSE tem entendido suficiente para reconhecer a inelegibilidade do candidato. Ou seja, não é necessário que o dispositivo da condenação traga especificadamente a condenação com base nos artigos que tratam de dano ao erário e enriquecimento ilícito. Nesse caso, especificadamente, a discussão se focou bastante na ausência de enriquecimento ilícito. Esse foi o ponto nevrálgico. O TRE já havia deferido o registro do candidato exatamente por isso. E a ministra Luciana vem mantendo essa decisão e ressaltando que, no caso, não foi possível extrair a individualização das condutas, porque o então secretário de Finanças figurou no polo da relação processual lá na ação na Justiça Comum, juntamente com outras duas pessoas. E como não houve uma individualização dizendo quem de fato sacou o dinheiro, quem de fato recebeu essa verba irregularmente, não há essa informação no decreto condenatório. Então, em razão disso, em razão da ausência de elementos sobre isso, o TSE entendeu por manter o deferimento do registro de candidatura, não evidenciado, então, o enriquecimento ilícito na condenação. No portal do TSE, você pode acompanhar a íntegra dos principais processos que foram julgados no plenário do tribunal. O programa Decisões do Plenário fica por aqui. A gente volta na semana que vem com as principais decisões dos ministros do TSE. Até mais!